Pessoal, o ambiente moral do seguimento a Jesus é uma experiência solitária que nós viveremos porta adentro da alma. E é curioso porque fazer essa experiência dentro de nós, ela pede um esforço e uma vigilância que, se eu não estiver disposta a verter isso, eu vou procurar culpado fora de mim. Porque quando a gente fala a questão de calibrar e manobrar as nossas deficiências, as nossas carências e aquilo que nós experimentamos enquanto vulnerabilidade, isso passa por um trabalho que é solitário, que eu vou ser chamada a realizar comigo mesma, porque eu precisarei verter essa cota e essa iniciativa comigo mesma. E por outro lado, é também um convite para o perdão, que de alguma forma ele é pedido de nós, seja conosco mesmo, com o outro, mas podermos fazer uma abordagem que viabilize esse tipo de interação entre nós, onde eu peço desculpa, recebo perdão, me perdoo e perdoo o outro. Por isso que quando a gente percebe situações de violações que nós vivemos e que a única forma de nós nos liberarmos disso é fazendo o trabalho do perdão, conforme, por exemplo, ali na faixa de Gaza, que existe ali uma situação sem precedente e desesperadora. Então, a gente tem ali, desde outubro de 2023, mais 50 mil mortes e em torno de 1/3 aí criança. Então, na verdade, transformou aquele local como um vala para a Palestina e também para quem tente auxiliar. E conforme num ambiente onde tinha algumas adolescentes, houvera tido um desentendimento ali. E acaba que o que o outro fala pode ter um efeito sobre aquele que ouve que o desequilibra. Então, quando a gente pensa na questão do benefício que nós precisamos realizar porta adentro da alma, porque isso é o caminho que Jesus nos ensinou ali no seu trajetória derradeira da cruz infamante, em que ele deixou para nós essa lição imorredora e esse mapa do tesouro, porque ele sabia que se nós não tivéssemos essa diretriz, nós não conseguiríamos a mínimo equilíbrio para continuar. E se percebermos que
o Cristo se referiu ao perdão em diversas instâncias e nos trouxe essa questão, mas no momento crucial da cruz, onde ele padecia todo tipo de humilhação, ele gravou a fogo na consciência de cada qual o da alta face e o perdoar. Mas nós poderíamos considerar isso tanto em termos daquele que oferece perdão, como da interação que acontece entre a pessoa que é perdoada e o que perdoa. Quando a gente pega aí um recorte de Emmanuel, ele vai dizer que quando a gente consegue esquecer o mal e avivar o bem, a luz, nós vamos receber de Deus, na cooperação e na simpatia do próximo, um alvará de autolibertação que vai nos habilitar à renovação sublime. Porque eu só conquisto a liberdade de servir se aprendo o perdão. E para que o bem possa fazer sua efetuação, é imprescindível esquecer toda sombra e todo mal. E muitas vezes nem olhar, nem considerar aquilo. Porque quando é algo que acontece diretamente comigo, daí eu vou fazer uma abordagem para desfazer aquele nó. Mas se é algo que está próximo e eu posso, numa boa indiferença, não levar em consideração aquela situação, melhor, porque aí nem vai ter o que perdoar, porque eu já consegui prescindir e desligar daquela conexão antes que aquilo tivesse algum tentáculo ligado a mim. Por isso que, no local que nós estivermos num trabalho, é imperativo exercitarmos a tolerância, a alteridade, a compaixão, porque, caso contrário, nós nos escravizaremos a perturbações. Daí, ou eu vivo essa construtiva tolerância, alteridade, ou eu estarei escravizada enquanto naquele labor que estou realizando algum tipo de perturbação. Então, se a gente considerar, por exemplo, entre quatro paredes, no ambiente do lar, no fraterno entendimento, nós conseguimos esse clima onde vai ter aí um ping-pong ioiôtico de compreensão que vai e vem, e assim a sombra não consegue algemar o nosso espírito, a desesperação, o infortúnio, a aflição. Mesmo que nós doemos essa compreensão e não recebamos. Mas a partir do momento que isso é doado, isso é ofertado. E vai ser uma conduta que estaremos pulverizando por onde formos. E com isso será possível nós, nesse auxílio que recebamos, termos a nossa paz à vida assegurada, via esse perdão incondicional. E assim, gente, quando o indivíduo ele já está num grau de suscetibilidade importante, ele vai acabar trazendo para ele
uma carga que ele poderia alijar dela. Então, ao invés dele tirar do ombro o peso, ele coloca no próprio ombro. Se nós considerarmos, por exemplo, dois indivíduos num relacionamento ali de uma amizade, às vezes um olhar é o suficiente para que se crie uma indisposição, e diz mais mesmo de uma vulnerabilidade e de uma fraqueza minha de não resistir a uma manifestação que às vezes não tem nada a ver comigo e eu já levo aquilo para o lado pessoal. Inclusive porque, na medida das nossas forças, não levemos nada para o lado pessoal. Evitemos tirar conclusão. Procuremos ser impecável com a nossa palavra e dar sempre o melhor de nós, onde quer que estejamos. Mas, se nós nos percebemos num ambiente em que um olhar é o suficiente para criar uma discussão entre duas pessoas, imagina quando alguém xinga o outro de um termo chulo. Então, acaba que isso se transforma num móvel para uma condição de duelo verbal, vibracional, de pensamento, e que desatrela, desequilibra, porque perturba. E aí eu já não consigo dar o meu melhor na atividade que eu estou realizando. Porque toda forma de desarmonia emocional, ela compromete o nosso esforço. Por isso que existe aquele momento que nós precisaremos não dar ouvido ao xingamento, mesmo que ele venha na nossa direção. Não assimilarmos a alfinetada, porque acaba que, se isso vem na forma de uma calúnia na nossa direção, e eu já estou dando importância para uma palavra chula, para um olhar, e para um disse, não disse, quando isso se torna concreto diante de mim, eu hecatombo. Eu vou entrar na faixa da vingança e vou, então, tirar o foco daquilo que importa. Porque eu me habituei a dar importância para os mil nadas que acontecem nas nossas interações e que faz com que, no momento que algo mais concreto se dê naquela direção, eu já não tenha força e estrutura para resistir e para não me conectar com aquilo, para seguir nessa boa indiferença. Porque acaba, gente, que é uma sedução obsessora essa situação. E aquele que estiver desprevenido, incauto, ele se liga como uma chave numa fechadura a esse estado de coisa. Quando nós imaginamos, por exemplo, que existem situações tão graves acontecendo em torno de nós, se a gente pegar, por exemplo, na faixa de Gaza, que está tendo aí bombardeio implacável e frequente, com uma quantidade de munição impressionante lançada em área pequena, e você tem aí, às vezes, 3 ou mais incidentes em menos de 24 horas, com as equipes aí de atendimento humanitário fazendo o atendimento. Então, é uma tentativa sistemática de apagar aquele populacho, não é apenas uma crise humanitária local.
Então você tem aí a essência da humanidade ali sendo torturada, encurralada, e hospital é destruído, os médicos em equipes são encurralados, famílias locais são obrigadas a se transportar para um outro local, deixando tudo para trás, sem uma água potável, sem um atendimento básico, sem acesso à comida. E nem as unidades de saúde são poupadas. Os ataques vão na direção de todos quantos estejam na frente ali, seja quem for e o que for. E então você tem aí, inclusive, os leitos com 150% para mais de ocupação nessa violência, enquanto um cerco que foi feito, violativo, por isso que quando a gente percebe situações graves e podemos então ter uma noção de como que nós somos tentados a desviar a atenção do que importa. Visto que existem locais que precisam muito de ajuda. E que se eu olho para o meu umbigo e permaneço nesse cubículo, eu acabo perdendo uma oportunidade bendita de levar algum tipo de auxílio. Por isso que a questão da nossa postura diante daquilo que somos chamados a viver e os confrontos que acontecem tem a ver com acolher primacialmente a solidão da nossa trajetória, porque isso facilita, porque aí eu não vou querer pedir que alguém faça o serviço que me compete, porque uma coisa é eu tomar a rédea do meu processo e tentar dar conta dela, pelos caminhos que eu vou percebendo, por aquilo que o autoconhecimento vai me ajudando a perceber em termos de autofuncionamento, e que acabam que per si já gera questionamentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a população jovem, ela está precisada de instrução, de orientação moral e desejosa disso. Os jovens, eles questionam, os adolescentes, eles querem esclarecimentos, eles querem saber o melhor caminho. E muitas vezes esse questionamento ele não vai vir elaborado numa frase, mas numa atitude que ele tem de desatrelo, de desequilíbrio, em que ele pede ajuda ali. Inclusive, quando a gente considera que nós estamos numa condição de adoecimento que pede podermos saciar essa fome do pão instrucional que existe entre nós. Porque quando existe essa disposição de levar a educação moral, a instrução, muitos vão desejar acolher isso e vão querer descobrir formas de aplicar isso na própria vida. Mas às vezes o indivíduo, ele não faz esse confrontamento importante para descobrir o melhor caminho porque ele não recebe a instrução. E nós estamos sedentos de instrução, nós estamos sedentos de orientação, de placa. Mas, como o caminho é solitário, eu vou precisar descobrir, inclusive, aquilo que me ajuda, que eu devo ouvir, que eu devo aproveitar alguma coisa.
porque é um tempo de inteligência artificial em que todo o assunto que eu colocar numa rede vai aparecer um monte de coisa referente àquilo para mim. Normalmente, quando a gente fala de diferentes plataformas, seja do Google, do Copilot, em que existem várias opções aí na inteligência artificial de pesquisa e de rastreio, nós citamos aqui duas, mas existem várias, onde nós conseguimos ter informação do que for colocado ali. Mas o ponto primacial é conseguir selecionar o que convém. E aquilo que vai nos ajudar no caminho que precisamos. Isso passa por autoconhecimento, por ser médico vigilante de nós mesmos e por assimilarmos aquilo enquanto uma cota de auxílio. Por isso que é um tempo desafiador e que o risco que nós corremos é da síndrome de Nicodemos. Porque chegado o momento que essa orientação está sendo dada, está chegando, eu, de acordo com a forma como acolho aquilo e como seleciono o que me convém, posso cair na síndrome de Nicodemos, que é ter muito conhecimento e não aplicar. Porque eu posso saber muito, mas se eu não transformo aquilo em testemunho concreto, de nada vai valer o meu saber. Então, é uma manobra de transformar o que eu conheço em atitude concreta, internalização e mudança de vida, para melhor. Tinham 3 príncipes que o rei houvera designado para viajar ali pelo seu reino por 3 anos, cada qual ia para um lado, e em contato ali com os populaços locais, buscar ajudar da forma que cada qual achasse conveniente, e depois de 3 anos eles se tornariam, e aí, de acordo com os feitos de cada qual, o rei decidiria quem ficaria com a coroa. Porque ele já estava aí para desencarnar e ele precisava passar a coroa para um dos 3, e via valores nos 3, tanto no mais velho, quanto do meio, quanto do mais novo. Tinha aí as suas qualidades, as suas distinções, e ele, na dúvida, para quem ele passaria aquela coroa, designou essa viagem para cada qual, onde eles teriam liberdade de, em 3 anos, realizarem aquilo que achasse pertinente no populacho local de onde fossem, e no final desses 3 anos eles se tornariam, e o rei então faria ali essa escolha preletiva de quem receberia a coroa e o sucederia. E assim foi feito. O primeiro foi para uma área, o do meio para outra e o mais novo para outra. Quando passou os 3 anos, o rei começou a ficar ansioso, porque nenhum deles se tornava, e ele estava querendo saber o que tinha acontecido com os filhos, o que tinha sido feito deles. Ele estava, inclusive, com receio deles terem desencarnado, porque ele não teve notícia ao longo desses 3 anos de cada qual. Então, eis que surge o mais velho, num cavalo. Ele estava sorridente, corado, havia até engordado. E ele chega ali diante do rei com uma série de joias e ouro e pratarias de diferentes tipos, e coloca elas ali diante do rei e explica para o rei que ele houvera trabalhado muito ao longo desses 3 anos no local que ele foi e precisou fechar o cerco ali aos escravos fujões,
Então ele intensificou ali os castigos e manteve ali aqueles escravos na procura daquele ouro ali, naquelas regiões inóspitas em que muitos perdiam a vida. E por ter feito esse fechamento de cerco, acabou que mais escravos morreram para que maior quantidade de ouro possível fosse retirada daquele local, e por isso ele pôde multiplicar tanto a riqueza do rei e colocou ali tudo aos pés do rei. Eis que, do subsequente, chega o filho do meio, trazendo alguns tapetes de diferentes pontos de costura, com diferentes enfeites e com aspectos diferentes de coloração de figuras nesses tapetes, e coloca ali diante do rei e explica para o rei que para o populacho que ele havia ido, onde havia ali uma produção de tapetes, ele fez a intensificação daquela produção, e muitas das mulheres que trabalhavam nos pontos, que eram muito finos, e elas iam noite adentro para dar conta de toda a produção que precisava e acabava perdendo a visão, ele acabou mandando ainda mais mulheres para poder fazer a confecção daqueles tapetes, e também homens, crianças, tantos quantos pudesse ele juntar para que mais tapetes fossem produzidos. Então mais pessoas perderam a visão, e ele falou que conseguiu uma produção máxima daqueles tapetes como nunca houvera tido, e que muitos perderam a visão além daqueles que já perdiam para confeccionar aqueles tapetes, e que ele houvera conseguido fazer essa imposição bem sucedida, e à custa da visão e da saúde de muitos, ele trouxera aquela multiplicação excelente de tapetes, e que ele colocava ali diante dos pés do rei aqueles tapetes tão bem confeccionados. Então, o terceiro filho chega com uma roupa de mendigo, tinha emagrecido, estava com algumas escoriações, os pés sangrando, e se aproxima do rei e diz que ele não era digno da coroa, porque quando ele foi até os populachos locais e percebeu aqueles escravos perdendo a vida para poder catar ouro, ele acabou que pagou pela libertação e alforria daqueles escravos, usando o dinheiro do rei, e acabou conduzindo esses escravos que estavam escoriados, machucados, dementados, para tratamentos, para que eles pudessem recuperar na pauta do possível. E com isso ele usou uma outra parte da riqueza que ele tinha recebido do rei. E depois, indo para um outro local, ele viu que mulheres perdiam a visão para poder confeccionar tapetes noite adentro. E ele pagou para que elas pudessem ser reconduzidas para um trabalho digno, em que a visão não fosse prejudicada. E acabou pagando para que esses populaços tivessem locais para morar, vivendo de forma livre, tanto os que catavam ouro quanto os que confeccionavam tapetes. E para que eles pudessem aí seguir com uma vida digna, ele acabou auxiliando na questão da plantação, de atendimento médico, de orientações da própria espiritualidade desse povo, que pudesse os ajudar a recomeçar, e com isso ele acabou entregando o restante do dinheiro. E quando ele vinha vindo, a única coisa que ele disse que houvera mantido com ele foi o anel que o pai havia dado para ele e a roupa que ele estava, de príncipe. Mas ele disse que no caminho, alguém que passava ali a pé
que estava precisando com urgência de um cavalo para poder chegar o mais rápido no atendimento numa postinho, e que por estar enfermo não conseguia mais andar e precisava de um cavalo que o levasse até lá. Ele acabou entregando o cavalo, estava com ele, aí ele seguiu a sua trajetória a pé, e quando ele já estava próximo ali do reinado, já dentro dos muros da cidade, um leproso se aproxima dele, esfomeado, precisando de algo para comer. Como ele não tinha mais nada, ele só tinha um anel, ele entrega esse anel para ele, porque aí ele poderia usar esse anel para comprar comida, e ficou também sem um anel. E mais próximo ali, a hora que ele chegava no reino, um viandante que estava todo maltrapilho, sem ter o que se proteger no frio rigoroso da noite, pediu para ele a roupa dele. Ele acabou entregando e vestindo a roupa do maltrapilho, do mendigo, entregando a roupa dele. Então ele chega ali sem nada e pede perdão para o rei, porque ele, ao invés de multiplicar a riqueza do rei, ele havia gastado todo o dinheiro para ajudar todos os populares, os quais ele encontrou no caminho. E ele disse: eu não sou digno de te suceder, mas eu te agradeço a oportunidade que você me deu, com esse dinheiro que você colocou na minha mão, porque com ele eu pude ajudar muitas pessoas. O rei então levanta, pega a coroa e coloca sobre o terceiro filho, ali mendigo diante dele, porque ele viu que esse terceiro filho saberia empregar bem as riquezas, porque foi ele que conseguiu entregar isso para tantos quantos necessitassem. E mostra como é curioso essa questão de colocarmos em ação os conhecimentos que temos. Porque esse príncipe que entregou o que ele possuía para ajudar os outros, se ele tivesse muito conhecimento, mas não fizesse isso se transformar em auxílio concreto com quem ele dispunha para ajudar os outros, não adiantaria o conhecimento que ele trazia. Inclusive, os outros dois irmãos tinham muito conhecimento, mas não usaram aquilo que conheciam para, no momento aferitório de o que fazer com a riqueza que tenho, ao invés de matar mais, cegar mais, levar o lenitivo, a libertação. Eles não conseguiram fazer essa mudança do conhecimento em ação moral elevada. Já esse terceiro filho, mesmo que ele conhecesse muito pouco, tivesse uma inteligência ainda rude, ele, com a sua elevação moral, ao dispor daqueles amoedados, usou isso para restaurar a vista a alguém, para preservar a vista de outro, para abrigar o outro, para dar um pão para outro, para dar água para outro. Por isso que, quando a gente fala da síndrome de Nicodemos, ela é um chamado de alerta que nós recebemos, porque eu posso ter muito na minha mão, por exemplo, em dinheiro mesmo, ou mesmo numa inteligência, num dom, num talento, mas a questão é como eu movimento isso no ambiente em que eu estou. Eu posso movimentar isso para prejudicar mais, ou eu posso movimentar isso para beneficiar. Por isso que a diferença não é tanto o que eu tenho de dom, de moradia,
de diploma, de aparência, de carro. A diferença é o que eu faço com isso. Porque seja o que for que esteja na minha mão, eu posso usar isso para libertar ou eu posso usar isso para escravizar. Por isso que, inclusive, a gente tem aí na obra de Joana de Ângeles todo um tratado que vai nos auxiliar a nos prevenirmos dessa síndrome de Nicodemos, para que a gente consiga encontrar o caminho da internalização do conhecimento, em que, reaprendendo e significando e reaprendendo, ressignificando e nessa olhar para nós mesmos, a gente vai conseguindo fazer essas lapidações para que possamos aplicar, libertando aquilo que trazemos. Inclusive, quando a gente percebe a questão do que existe hoje em termos de ideia, que é materialista, de arrumar um tal emprego por relevância, por status, pelo confete, por quanto ganha, e que são realmente essas ciladas. Porque quando a gente fala em realização, nós estamos falando em nos ocupar de algo que nós gostamos e temos alguma facilidade para aquilo. Inclusive, se for um trabalho nobre, mesmo que eu não goste tanto, eu consigo ir aprendendo a gostar se eu estiver sendo chamada a fazer aquilo. Mas se eu escolho algo, por exemplo, porque ganha muito, eu vou acabar criando uma indisposição e vai acabar inviabilizando a minha saúde moral. Eu posso até ganhar muito dinheiro, guardar muito dinheiro no banco, ter um rendimento excelente, mas eu vou estar falida moralmente e vou sair daqui falida espiritualmente. Mesmo quando consideramos que o pouco que é feito no bem é multiplicado por Jesus. Mas o muito que eu faço na sombra, isso acaba virando esse pó que o vento leva, que desaba ao primeiro sopro e que não fica pedra sobre pedra. Porque a gente só leva daqui o bem que a gente tiver feito. Mas quando a gente pensa em fazer o bem, nós vamos conseguir fazer isso com algo que eu tenha de possibilidade, de facilidade e de o foco, porque se torna importante para mim esse caminho. Então eu trilho ele, porque eu dou mais importância para ele. Aí eu caminho por essa ruela. Conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, em Sede Perfeitos, num recorte do tópico 4, os bons espíritas, nós podemos ver manifestações do alto, assistir isso, mas não compreender o alcance moral disso e as consequências disso, e as aplicações que nós podemos fazer com isso. Porque nós somos chamados a escanear todas as aplicações e os desdobramentos e as consequências que a caridade nos possibilita, em termos de mudança de nós mesmos. Temos daquilo que a gente se transforma a partir disso e vai fazer aquilo acontecer.
Mas a doutrina per si, ela não tem figura nem alegoria, que poderia dar lugar a uma interpretação falsa. É da própria essência dela a clareza. E isso é a constituição da sua força mesmo, porque isso então vai a queima-roupa direto para a inteligência. Não vai ter nada de misterioso, de encoberto. E os iniciados têm aí a posse, tanto quanto o vulgo. Você não tem algo privilegiado para um grupo, como era lá atrás, há mais de 2000 anos, quando as revelações eram para iniciados. O vulgo não tinha acesso àquilo. E foi Jesus que rompeu com isso, porque Jesus ele veio falar para as multidões, para os populares. Quem ele encontrava e que tivesse olho de ver e ouvido de ouvir, captava a sua palavra e transformava isso em atitude concreta, em mudança de vida. Como Maria de Magdala, que ela foi receber a boa nova da boca de Jesus, ela estava na prostituição. E ela teve um olho de ver e um ouvido de ouvir tal, que ela largou tudo, doou tudo para os pobres e seguiu Jesus. Num caminho de uma solidez, de uma elevação tal, a vitória que ela conseguiu fazer sobre si mesma, que é a única vitória, que ela foi escolhida por Jesus, ressurreto, para propalar essa boa nova, de que ele houvera voltado, de que ele estava entre nós, depois da crucificação. E Maria de Magdala é curioso porque quando aconteceu de Jesus já ter aparecido, ressurreto, fisicamente ele já não estava entre nós, mas energeticamente ele permaneceria, e cada um dos seus discípulos se espalhou para fazer a propagação da Boa Nova num canto do planeta ali conhecido da época. E Pedro, João e Tiago houveram ali dado início à Casa do Caminho em Jerusalém, acolhendo os infortunados da sorte de todo jaez, fosse criança, idoso, mulher, homem, doente, na condição que fosse, ele que precisasse de auxílio, aquela porta estava aberta. E Maria de Magdala queria muito poder estar ali com eles para ajudar, porque tinham ali aqueles que, naquela primeiro minuto cristão, se associaram a esses trabalhos voluntários para ajudar tantos quantos precisassem, porque foi essa máxima do Cristo, né? A voluntariedade, a gratuidade, amar o outro como ele nos ama. Quem tinha ouvido para ouvir, assimilou. E arregaçou a manga e se voluntariou para auxiliar quem precisasse. E Maria de Magdala não foi diferente. Ela que, desde que teve o contato com Jesus, largou tudo e o seguiu. E sustentou um testemunho nobre. Ela que veio de uma sombra, estava conseguindo manter a sua tocha acesa. E os discípulos ali, mormente Pedro, não aceitou ela ali na Casa do Caminho, por causa dos preconceitos da época, que eram piores do que hoje, em relação a prostitutas, e aqueles que possam ter algum estilo de vida relacionado a isso. Naquela época, era pior. Então, como Maria de Magdala tinha uma história que era conhecida de devassidão, mesmo ela já tendo mudado de vida, estando sendo fiel ao testemunho crístico, tinha preconceito de todo tipo, chegava nela. E mesmo ela já estando aí anos seguindo Jesus e dando conta de manter a sua luz interna acesa, e isso se manifestava nas suas atitudes elevadas que ela tinha, as portas se fecharam para ela, da Casa do Caminho. E ela, longe de desanimar,
Aí que ela recobrou o ânimo mesmo, porque isso é dos discípulos fiéis, não desistir, seguir em meio ao tormento que for, a onda revolta que tiver, aperta com mais força o timão do navio e segue o alvo, o foco, que foi isso que ela fez. Ela, então, se dirige aos populares leprosos que tinha na época, que eram preconceituados também, porque eles ficavam à margem. Inclusive, os leprosos da época, como eles ficavam isolados, fora da cidade, porque era uma doença contagiosa e ainda é, mas naquela época, até pela falta de tratamento, de alternativa, porque não tinha como tem hoje, abordagens diferentes para lidar com isso, acabava que a cidade fechava suas portas mesmo para quem tinha lepra. E outras doenças contagiosas, que na época eles viam que aquilo passava de um para outro, eles isolavam aqueles indivíduos ali juntos, longe da cidade. Com isso, de tempo em tempo, esses leprosos iam para a cidade para pegar mantimento, água, roupa, coberta. Então, eles tocavam uma matraca. E à medida que eles andavam ali dentro da cidade, eles eram obrigados a tocar essa matraca para que quem estivesse ali nas casinholas soubesse que os leprosos estavam passando. E isso servia para alertar para eles não saírem lá de fora, para não pegar lepra e outras doenças contagiosas, mas também para eles recolherem o que pudessem doar para esses leprosos. Aí eles punham ali na porta da casa deles, a uma determinada distância da casinhola, roupa, estofado, tapete, comida, água, e entravam novamente, os leprosos iam passando e levando para ir embora, para o local onde eles ficavam ermo, ali distante da cidade. Então, eles eram obrigados a tocar essa matraca para avisar que eles estavam passando para receber doação, para que quem estivesse ali dentro das casinholas não saísse, não corresse o risco de pegar a doença e também deixasse ali na rua o que eles pudessem dar de ajuda, de doação para esses grupos leprosos. E com outros adoecimentos, enquanto correlatos. E então Maria de Magdala, ela vai para junto dessas pessoas isoladas ali em locais ermos, longe da cidade, e começa a pregar a boa nova para os leprosos. E ela, que houvera ouvido direto da boca de Jesus, que conviveu com Jesus encarnado, ela tinha muito para oferecer. Porque ela não só teve aquela convivência superficial, ela internalizou a lição. Ela conseguiu pegar o conhecimento que Jesus passou para ela e transformar isso em testemunho. Vivo e vivido. Por isso que ela, então, transmite para esses grupos diariamente aí as mensagens que ela houvera ouvido de Jesus, e tantos quantos ali a rodeavam estavam ávidos por esses conhecimentos, por esses ensinamentos que os consolavam. Muitos ali já à beira da morte, divisando a desencarnação. E a questão da lepra, para considerar essa doença, ela vai decompondo parte do corpo. Então, o indivíduo, ele vai percebendo um processo de putrefação de uma mão, de um pé, de uma perna. E chega uma hora que aquilo solta do corpo. Vai putrefando, e aí solta do corpo. Então, é uma doença atroz. E muitos ali já estavam mutilados, deformados, porque vai deformando o organismo, porque vai decompondo e vai perdendo pedaços, que vai caindo no chão. Daí muitos ali já estavam deformados e receberam aí nessa situação, à beira da morte, a água, o pão, porque aí com Maria de Magdala outros vieram ajudá-la como voluntários, que tinham posses e poderiam dispor disso para comprar mantimento, água, coberta para aqueles leprosos que estavam ali. E aí ela ficou ali
com eles, naturalmente que ela pegaria lepra, mas foram anos em que ela levou de forma consistente a boa nova de Jesus para tantos quantos estavam ali. Então, muitos ali, no meio daqueles sofrimentos atrozes, foram consolados e preparados para uma boa desencarnação, do qual ela houvera sido instrumento. E com isso, ela, nessa eficácia moral, acabou que, ao perceber que ela ia desencarnar, porque ela já estava aí com a lepra avançando, ela vai até Éfeso para rever Maria, mãe de Jesus, e João, evangelista. Mas ela vai fazer essa viagem com lepra e a pé. E com isso, quando ela chega lá, ela tomba no chão, inerme, para desencarnar. É reconhecida por um cristão que leva ela até Maria e João. E no derradeiro instante, Jesus vem, se aproxima dela e diz: Madalena, atravessaste a porta estreita, muito amaste, vem, eu te espero aqui. Com isso, ela é recebida por Jesus e consegue sair daqui com esse fanal, daqueles que souberam, conseguiram vencer a si mesmos. Então, mesmo com tudo contraditório, numa caminhada que é solitária, para nos mostrar que o caminho com Jesus, ele é portar dentro da alma, e é um caminho que eu preciso forjar nessa capacidade de colocar em atitude concreta o que conheço. E em sendo assim, mesmo quando as portas se fecharam para ela, entre os cristãos mesmo, porque uma coisa é a porta se fechar de um pagão, de um romano da época, de alguém que não houvera caminhado com Jesus, mas ela teve a porta fechada pelos apóstolos de Jesus, ali encabeçados por Pedro. Também tinham outros ali, João, Tiago, e outros ali, discípulos e discípulas, que a preconceituaram e não a aceitaram no meio deles. E nessa solidão importante, ela vai ao encontro de tantos quantos precisavam da Boa Nova e faz aí, então, esse trabalho maravilhoso, que redimiu muitas vidas, e consegue, então, essa transubstanciação do conhecimento em ação até o derradeiro momento. Por isso que, quando Jesus ele vai dizer que isso houvera sido distribuído e aquele que tivesse ouvido ia captar, é aquele que tivesse habilidade de realizar as mudanças em si mesmo, portar dentro da alma, que o gabaritasse a um testemunho vivo do amor de Jesus. Porque um conhecimento que antes do Cristo era para iniciados, a porta fechada, e que o vulgo não tinha acesso, não tinha nem alfabetização para poder entender aquilo, porque isso não acontecia. E ficava ali à margem daquela abundância de instruções. Com Jesus isso muda radicalmente, porque ele vai pegar as revelações na forma seja de uma parábola, seja de uma historieta, e também falando abertamente, como ele fez ali na ceia derradeira, em que ele lava os pés dos discípulos e diz:
para fazerem como ele estava fazendo. Aquele que quisesse ser o maior fosse o servidor de todos, mostrando o caminho para viver a caridade, que é a humildade, porque sem humildade eu não consigo amar. E então ele coroa o seu ensinamento dizendo para amar como ele nos ama. Daí Jesus, ele vai então trazer a essência dos seus ensinamentos numa clareza e numa distribuição a tantos quantos desejassem colher daquilo. E em sendo assim, quando nós temos esse discernimento, essa sabedoria, essa habilidade de transformar as manifestações e aquilo que chega até nós em fatos concretos, alcançando a moral daquilo, as diversas aplicações, as suas consequências, as suas intercambiações, as suas redes, as suas cadeias, e conseguimos fazer essa aplicação, que começa por nós mesmos, vai ser então possível que possamos ir adquirindo essa maturidade do senso moral. Porque a gente vai talhando uma sensibilidade que dedilha cordas em nós que um outro fique inerte. Então essas revelações, elas vão nos levando a acordes e a músicas morais que para outro significa apenas um som sem sentido. Por isso que essa dedilhação, ela vai permitindo a gente ir se desprendendo do que é material. Essa nevoeiro pleno, isso vai desfazendo. E vai se tornando o instrumental para que possamos ter aí esse caminho guiado e nos dá aspirações vigorosas, que nos capacita a vencer e sobrepor as nossas más inclinações. Então, a gente passa da importância devida que tem para a moral e deixa de ficar tão preso em questão de algum diálogo de ideias estéreis ou um assistencialismo e a questão de fazermos uma ocupação do tempo inábil, porque vai sendo possível a gente dar realmente o foco e a importância que as abordagens morais têm. E é, inclusive, a gente adapta todo o resto a isso. E por isso que, consoante vai ser dito em Justiça Divina, no capítulo 25, Viajantes, não vai adiantar urdir golpe de raciocínio e de inteligência e dirigir uma comunidade enorme, nem sobraçar literaturas famosas e nos tornarmos doutor em determinada área, nem fazer uma amontoação de riqueza e nos erguermos poderosos e reinando, articular aventura, sonho na exibição da mocidade láurea, visto que a única coisa que nós realmente carregaremos é o que desfrutarmos temporariamente, enquanto aquilo que fizemos e colocamos e realizamos em nós mesmos. O que for temporário por temporário, e que nós, mesmo desfrutando isso,
aqui não levaremos conosco. Por isso que a gente tem que viver de tal modo que todos aqueles que passem por nós, ao lembrar-nos o nome, possam nos agradecer a passagem de luz ou nos abençoar a presença de uma fonte que jorra. Porque é isso que vai conosco. Como a Maria de Magdala, também chamada carinhosamente Madalena, que ali, em passando por aqueles populaços leprosos, a partir do que ela colocou dentro dela mesma e fez com ela pôde ser na vida daqueles leprosos uma lembrança, depois que ela partiu, abençoada por eles, porque se tornou uma fonte onde jorrou um consolo inestancável para aqueles que estavam ali adoecidos. E fez da sua romagem na terra, nos anos que a restava, a partir daquele encontro e novidade com o Mestre, uma passagem de luz e de amparo a tantos quantos estavam ali renteando com ela. Por isso que, em meio a essa experiência, somos chamados a, no que realizamos e nas edificações imorredoras da nossa moral, e no que alcançamos e conseguimos dedilhar, sensibilizar e erigir, e então teremos nos transformado nisso, externar em ações concretas que, quando soar o nosso momento de demandar o além e lá prestar conta, teremos deixado em rastilhos a luz e a bênção.